Bom, vamos lá para a nossa última aula do ano, vê só. Eu acabei demorando porque, enfim, o conteúdo é muito extenso, como eu havia dito a vocês, então até para preparar a aula foi a mais difícil de todas. Porém, estamos aqui para finalizar. Eu espero que vocês já tenham estudado esse conteúdo, que vocês já tenham isso previamente na cabeça de vocês, ao menos um pouco que seja, porque aqui a ideia não é que vocês aprendam, é sim que a gente consiga revisar, porque eu separei todos os tópicos, mas ainda assim irei ensinar para vocês alguma coisa, né, para que justamente vocês tenham esse crivo amanhã na hora da prova para conseguir realizar tranquilamente. Porém, é necessário que vocês já tenham estudado anteriormente para justamente vocês terem essa bagagem e não terem esperado somente por mim. Afinal de contas, a gente sabe que o estudo ele não se faz somente de forma passiva, que seja vocês assistindo a aula, mas vocês de forma ativa mesmo, estudando e indo atrás do conteúdo, tá? Pessoal, com relação aos conteúdos que a gente separou aqui, o primeiro deles é sobre a biologia e entender qual é a função dela. O primeiro passo para a gente saber disso é que a biologia é a área que estuda a vida, a evolução e a reprodução, tá bom? E daí o principal tópico que a gente vai estudar aqui, principalmente voltado para esse nosso conteúdo, na parte da biologia, é estudar como as células são, a sua organização e também a sua função, tá? Daí a gente entende, e daí até um conceito que se faz muito necessário até para uma discussão vindoura que a gente vai fazer aqui, é com relação ao que é um ser vivo. Pessoal, para a biologia, ser vivo é tudo aquilo que se reproduz, evolui e também mantém o quê? Um metabolismo. Ah, mas o que é metabolismo? Metabolismo é tudo um processo de reações químicas que a gente tem no nosso corpo para que a gente consiga manter uma energia, tá? Para que a gente consiga se manter intacto, tá bom? Por exemplo, um exemplo de metabolismo é o fato de, por exemplo, a gente ingerir algum tipo de alimento. Quando a gente ingere esse alimento, nós temos o nosso metabolismo trabalhando e tem uma série de reações químicas que são necessárias para a gente captar a energia que a gente possui nesse alimento para que seja distribuído para o nosso corpo, para que a gente consiga manter a vida em equilíbrio, tá? Então, justamente, a gente tem que, para que você seja um ser vivo, você tem que se reproduzir, evoluir ou também, e também, na verdade, porque é algo obrigatório, é ter metabolismo. Agora, vê só, alguns seres, né, eles possuem isso, porém, alguns seres eles têm uma complexibilidade maior do que outro. O que significa complexibilidade? Ser mais complexo do que outro, tá? Que ele é mais especializado do que outro. Nesse caso, a gente vai estudar brevemente sobre os tipos celulares, unicelulares, pluricelulares e os vírus. A gente vai ter uma discussão sobre isso um pouquinho mais adiante. Sobre seres unicelulares, o nome já fala. Unicelulares são seres que possuem apenas o quê? Uma única célula. Tá? E daí, basicamente, a gente tem que esses seres unicelulares, geralmente, alguns exemplos são bactérias, algas e protozoários. Beleza? Unicelulares, uma única célula. Já quando a gente vem para os pluricelulares, a gente tem que a complexibilidade daquele corpo aumenta, a necessidade daquele corpo aumenta. Então, se aumenta a necessidade, também vai precisar aumentar o que? A quantidade de células e também suas especializações. Como é o caso do corpo humano, que, por exemplo, na nossa boca nós temos células que são responsáveis pela liberação da saliva. Nós temos células que são responsáveis pela percepção de alguns sabores, né? E daí essas células elas liberam esses, como é que eu posso falar, esses sinais receptivos justamente para o nosso cérebro para que a gente consiga interpretar essa questão de sabores. A gente tem as glândulas sudoríparas, por exemplo, que liberam o suor, sabe? A gente tem as glândulas sebáceas que liberam justamente o sebo na nossa pele para a questão de proteção. Então, assim, a gente tem que o nosso corpo ele é extremamente especializado e, como eu disse, quanto mais especializado, mais células, mais complexo ele é, tá? Que é justamente o exemplo de plantas e animais. Nós somos seres animais muito complexos, então a gente tem uma necessidade de ter muitas células e células muito específicas, cada uma para a sua determinada função. Então nós, como seres humanos, somos pluricelulares. Daí a gente tem a questão do vírus. O vírus, muitas vezes, ele é considerado acelular, ou seja, ele é um ser que não possui nenhuma célula. E por que isso? Porque há essa discussão em cima do vírus, não sei se vocês já ouviram falar sobre, é uma discussão que pergunta se o vírus ele é um ser vivo ou um ser não vivo. Essa discussão ela se dá justamente pelo fato de que o vírus ele é um hospedeiro intracelular obrigatório. O que significa isso? Significa que o vírus ele só vai conseguir agir como um ser vivo, ou seja, ele só vai conseguir se reproduzir, evoluir e ter um metabolismo quando ele estiver dentro de outra célula. Quando ele não tiver em lugar algum,
sabe? Quando ele não tiver alojado em nenhuma outra célula, ele não consegue fazer nada disso, tá? Ele não consegue ter características para ser considerado um ser vivo. Porém, assim que ele entra dentro de outra célula, ele consegue ter todos os parâmetros para ser considerado um ser vivo, como é o caso de, novamente, reprodução, evolução e metabolismo. Beleza? Então, por isso que há essa discussão acerca dos vírus, porque há justamente esse ponto de que, em um momento, o vírus ele não tem nenhuma característica de ser vivo. Já em outro momento, ele tem característica de ser vivo. Então, por isso que há essa discussão, isso pode ser questão de prova, tá? Vamos mais adiante. Com relação às estruturas básicas em comum das células eucariontes e procariontes, tá? Que a gente vai ver um pouco mais abaixo. Na questão de estruturas básicas em comum, a gente tem a membrana plasmática, tá? O citoplasma e o material energético. Isso também pode ser questão de prova. Beleza? Material genético, perdão. Na questão da membrana plasmática, a gente tem que a membrana plasmática é aquela membrana que ela delimita a célula, né, e é o espaço em que divide tanto o meio extracelular quanto o meio intracelular, que seria, no caso, o citoplasma, tá? E daí também na membrana plasmática ela é responsável justamente por auxiliar na passagem de algumas substâncias, sejam de substâncias para entrarem dentro da célula, sejam de substâncias para saírem de dentro da célula, tá? Então a membrana plasmática ela tem essa função. O citoplasma é justamente um líquido gelatinoso onde todas as organelas, que a gente vai estudar um pouco mais abaixo, elas estão situadas, beleza? Já o material genético é aquele material onde está exposto todo o nosso código genético, tudo que a nossa espécie, tudo que o nosso ser é. Ou seja, por exemplo, a questão da minha calvície, a questão, sei lá, de alguém que tem um cabelo ruivo, um cabelo moreno, alguém que tem outro tipo de olho, sabe, na questão de cor, cor marrom, uma cor preta, tudo isso é delimitado pelo material genético, tá? E cada célula possui o seu material genético. Isso é organizado onde? No núcleo. Algumas células têm núcleo e outras não. Então a gente sempre fala, ao invés de falar núcleo, a gente fala que é material genético, é comum em ambas. Em uma, a gente vai ter esse material genético disperso no citoplasma, que seria na procarionte. E na eucarionte, a gente tem esse material genético organizado em um núcleo, que seria como se fosse uma cápsula, para deixar esse núcleo fechadinho e guardadinho. Beleza? Agora que a gente já sabe quais são as três estruturas básicas em comum, que é a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético, a gente vai estudar um pouco sobre uma célula procarionte. Como eu já disse, a célula procarionte é uma célula simples, tá? E ela é principalmente uma célula unicelular, tá? Ela é justamente de seres unicelulares. Show? Como, por exemplo, uma bactéria. Uma bactéria possui esse tipo de estrutura. O que é que a gente precisa lembrar? Vê só. Com relação a algumas estruturas daqui que são importantes, a gente ter esse conhecimento. Na questão da parede celular. Eita, cobriu muito aqui, né? Deixa eu pegar o V. Na questão da parede celular, pessoal. Qual a função da parede celular? É garantir forma e proteção para essa bichinha aqui. Do contrário, essa célula ficaria toda deformada. Então, a parede celular ela tem essa função. A gente tem esses aqui, sabe? Não sei se vocês estão conseguindo ver onde eu estou passando. Acho que estão sim. A gente tem esse como se fosse alguns tentáculos para fora, que chama-se fímbria. E essa fímbria, eu não acho que vai cair, mas é bom a gente explicar. Ela serve para adesão na formação de colônia e também ajuda na reprodução desse tipo de célula, tá? Porque, por exemplo, o que significa adesão? Adesão é, vamos supor, sabem aquele, eu esqueci, é ecrã que se chama. Quando a gente pega, por exemplo, um guarda-chuva, quando a gente vai fechar o guarda-chuva, a gente coloca uma parte que se junta na outra, e daí, tipo, quando a gente vai tirar isso, faz aquele barulhinho. Aquilo se chama ecrã. É como se fosse, essa fímbria fosse esse ecrã. É como se ela auxiliasse justamente nessa adesão, nessa junção, na ligação entre uma célula procarionte e outra, tá? Porque daí elas vão se formando, vão se juntando, vão se juntando, vão se juntando, até formar-se um aglomerado de células que ficam na nossa garganta e fazem com que a gente tenha uma dor fantástica. Eu não vou nem falar de dor de garganta, porque minha garganta tá doendo um pouco, eu tô com medo de ficar com ela inflamada, mas vamos torcer para que não. Torcemos. Daí agora a gente também tem outra estrutura que é presente na questão da célula procarionte, seria o flagelo. O flagelo ele tem extrema importância justamente no quê? Na movimentação, tá? Porque vocês podem perceber, ele é como se fosse um rabinho, então ele justamente ele vai
ajudar nessa questão da movimentação dessa célula procarionte. Eu não sei se vocês percebem aqui, mas como eu falei que a gente tem a situação do material genético, se vocês perceberem, como é que está esse material genético aqui? Ele está disperso no citoplasma. Estar disperso no citoplasma significa que ele está solto, ele está jogado lá. Beleza? Show de bola. Como eu acabei colocando até aqui a informação e expliquei sem nem ter visto, que é justamente o material genético disperso, tá? Ele fica solto lá, ele não está organizado como vai ser numa célula procarionte. E a gente também tem a presença desse danado aqui, ribossomo. O ribossomo, qual a função dele? Produção de proteína. Isso aqui é extremamente importante. É a única organela que a gente encontra na célula procarionte. Isso pode ser questão de prova. Perguntar assim, qual é a única organela em que a gente encontra em uma célula procarionte? É justamente o ribossomo, tá? Porque justamente a função desse ribossomo é a produção de proteínas, e a produção de proteínas ajuda justamente na longevidade dessa célula. Nós, como seres humanos, a gente também precisa de proteínas, e muita proteína. A proteína é responsável justamente pelo reparo no músculo, às vezes quando a gente faz academia, então por isso que muita gente toma muito aquele whey protein, né? Que justamente o nome já fala, whey protein, proteína de proteína. Então, assim, há uma necessidade muito grande de ingerir proteína, porque a proteína, ela auxilia em todos os processos do nosso corpo, e ela está em tudo, sabe? Desde o cabelo até a unha do pé, a gente tem proteína. Então, ela é extremamente importante. E nesses seres procariontes, a gente tem as proteínas também. Lembrar, qual é a única organela presente em um ser procarionte? Ribossomo. Beleza? Função do ribossomo, produção de proteínas. Agora, a gente vai para a célula eucarionte. Eucariótica, no caso, né? Mas é uma célula eucarionte também. Vê só, a gente consegue ver uma diferença muito grande já de antemão. Olha só o que é que a gente tem. Núcleo, coisa que a gente não tinha na procarionte. E o núcleo ele serve para quê? Como eu já disse, ele serve para delimitar e organizar o material genético. Percebam, tá? Daí aqui a gente tem duas células eucarióticas, por quê? Porque a gente tem de um lado, que é do meu lado esquerdo, onde eu acabei de passar, a célula animal, e do outro, do lado direito, uma célula vegetal. A gente tem algumas diferenças e a gente vai falar um pouco disso mais para frente, mas de início, o que é que a gente tem que lembrar? Que na célula eucariótica, o núcleo ele é definido e separado do citoplasma. Tá? Citoplasma, basicamente, seria essa parte aqui. Ó, isso é o citoplasma que eu estou pintando, tá vendo? É esse líquido gelatinoso. Isso é citoplasma. Beleza? E daí vocês podem perceber, o núcleo ele é separado do citoplasma. Tá? Diferente da célula procarionte, onde o material genético ele ficava no citoplasma, disperso no citoplasma. E daí a célula eucariótica ela também o que? Possui outras organelas além do ribossomos. Ela tem ribossomos? Sim, porque é necessária a produção de proteína na célula eucariótica. Para todos os seres vivos, as proteínas elas são necessárias. Mas além do ribossomo, a gente também tem outros tipos de organelas que a gente vai estudar um pouco mais à frente. Tá? Beleza. Agora, a gente vem para cá. Esse tipo de célula representa uma célula o quê? Animal ou vegetal? Quem respondeu animal? Parabéns, acertou, é isso aí. Até porque já tem a resposta aqui embaixo, né? Mas enfim, isso aí a gente deixa de lado. Beleza, agora vamos lá. Deixa eu deixar aqui bem alinhado, beleza. Olha só, o que é que a gente tem que entender? Primeiro, a gente tem um núcleo, como eu já disse. Qual a função do núcleo? Armazenar o material genético, tá? De forma organizada. A gente tem os ribossomos, que como eu já expliquei anteriormente, ribossomos servem para quê? Síntese de proteína. A gente tem os lisossomos. Qual a função do lisossomo? Digestão celular, tá? Ou seja, basicamente ela pega algumas substâncias que estão dentro da célula e digere, colocando ela para fora, ou ela também é responsável pela morte celular. Tá? A gente tem uma célula que não está funcionando, quem é que vai agir em cima dessa célula? Justamente o lisossomo, tá? Realizando essa apoptose da célula para fazer com que essa célula pare de agredir todo o sistema, até porque a necessidade dela e a função é justamente digestão celular. Daí a gente tem os centríolos aqui. Qual a função do centríolo? Centríolo são tubos de proteína que organizam o quê? A divisão celular. Isso é assunto mais para frente, mas quando a gente tem na questão da divisão celular, que a gente tem mitose e meiose, a gente tem que esses centríolos eles são responsáveis justamente pelas famosas placas do fuso, né? Eles vêm para o lado aqui e os centríolos ficam assim, ó. E daí eles pegam e puxam os cromossomos que estão aqui, para daí justamente auxiliar nesse processo da divisão celular. Mas isso é assunto bem mais para frente, eu não sei nem quando é que vocês veem isso. É só um exemplo. Daqui a gente tem o complexo Golgiense. Qual a função?
secreção celular. O que é secreção? É colocar coisa para fora. Tá? Então, a função do complexo golgiense é secretar. Daí a gente tem a mitocôndria. A mitocôndria, eu me arrisco a dizer que é uma das organelas mais importantes do nosso corpo. Tá? Por quê? Porque graças a ela que eu estou, por exemplo, conseguindo estar aqui me comunicando com vocês, mexendo meu braço, sabe? Conseguindo mexer a minha cabeça, conseguindo falar e ter energia para isso. Apesar que a energia do professor ela tá um pouco baixa, porque enfim, já é tarde da noite e o professor acaba que está cansado, mas ainda assim eu possuo esse tipo de energia porque o meu corpo está realizando a respiração celular. E quem é que realiza onde a respiração celular ela é realizada, melhor dizendo, na mitocôndria. Então, por isso que a mitocôndria é uma organela extremamente importante, porque graças a ela a gente consegue realizar a respiração celular. E mais uma vez, respiração celular é aquele mecanismo do qual o corpo ele obtém energia. Beleza? Outra coisa que é muito importante a gente lembrar é com relação ao retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. E por que ele é chamado assim? Se a gente olhar um pouco mais aqui adiante, vocês podem perceber que ele tem tipo uns pontinhos, né? E esses pontinhos pretos nada mais nada menos são do que ribossomos. Então, dentro do retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, a gente tem ribossomos. Qual a função dos ribossomos? Síntese de proteína. Então, o que é que a gente tem no retículo endoplasmático granuloso? Também a síntese de proteína. Beleza? É só isso. Obviamente é complicado, é muita coisa, é muito nome para decorar, mas assim a gente vai, vamos para cima, vê só. Agora que a gente viu a célula animal, a gente vai ver a vegetal. Eu não vou repetir todos os processos, eu vou repetir somente as diferenças que há entre a célula animal e a célula vegetal, porque há 3 células que são diferentes, e pode ser que seja questão de prova, perguntando quais são essas 3 células que se diferenciam na célula animal e da vegetal. A primeira delas a gente tem que é o vacúolo, pessoal. O vacúolo é justamente essa estrutura daqui, ó, que está em azul. Bom, se ela está em azul, azul é cor de quê? Da água. Então, qual a função do vacúolo, pessoal? Armazenamento de água. Porque uma célula vegetal, ela precisa de muita água, justamente porque na questão da fotossíntese a gente tem esse processo, né? A utilização de água também. E daí a necessidade do vacúolo de justamente armazenar água, tá? Outra coisa que a gente tem é a parede celular. A parede celular é extremamente importante porque ela garante, da mesma forma que ela garantia na procarionte, ela garante aqui na eucarionte, na célula vegetal, ela não tem na célula animal, só na célula vegetal, ela garante a sustentação e o formato dessa célula, tá? Porque, por exemplo, muitas vezes esse vacúolo aqui, ele enche muito de água, porque a função dele é armazenar água, então às vezes ele acaba enchendo demais. E quando ele enche demais, o que é que acontece? Ele pode deformar a célula. Então, qual a função dessa parede celular? Sustentação e garantir o formato dessa célula. Então, graças à parede celular, essa célula não consegue se deformar e às vezes, por exemplo, explodir, como ocorre muitas vezes numa célula animal, quando ela enche muito de água também, beleza? E daí a gente também tem o que a gente chama de uma das células mais importantes, até para a nossa vida, inclusive, né? Porque a gente só sobrevive graças a essa célula, que seria o cloroplasto. O cloroplasto ele é muito importante por quê? Porque ele realiza a fotossíntese. E por que eu falei que é uma das células mais importantes? Né? Porque das organelas, perdão, mais importantes. Porque é graças a ela que a gente consegue ter a troca entre o CO2, seria o gás carbônico, para o oxigênio, para que a gente consiga justamente respirar. Então é extremamente importante a organela cloroplasto nas células eucarióticas vegetais, tá? Então, se cair na prova perguntando quais são as 3 células que a gente possui na célula vegetal e não possui na célula animal: vacúolo, parede celular e cloroplasto. Beleza, vamos adiante. Agora a gente vai ver na questão do sistema nervoso, tá? Então, assim, o sistema nervoso é um pouco complexo, eu peço que vocês prestem atenção, mas eu vou tentar deixar de uma forma mais tranquila, ao menos eu tentei fazer isso, beleza? Pessoal, com relação ao sistema nervoso, a gente tem que a principal célula do sistema nervoso é o neurônio, tá? E a gente tem que a neurogênese é a criação de novos neurônios. Todas as vezes em que a gente escuta a palavra gênese, é a criação de alguma coisa. Então, nesse caso, a gente vai olhar o prefixo, que seria neuro. Então, neurogênese, criação de novos neurônios. Isso aí é tranquilo, tá? Então, principal célula do sistema nervoso, neurônio, e neurogênese é a criação de novos neurônios. Beleza, aqui isso é a célula do sistema nervoso, o famoso neurônio, tá? Nesse caso aqui a gente tem os dendritos,
A gente tem o corpo celular, que nesse corpo celular a gente tem um núcleo e o citoplasma. A gente tem o extrato mielínico, que seria, no caso, a bainha de mielina, como eu coloquei aqui. A gente tem o axônio e os botões terminais do axônio. Essa célula daqui, pessoal, essa célula do sistema nervoso, o neurônio, ela é responsável justamente pelo impulso nervoso. E como é que ocorre esse impulso nervoso? Através do que a gente chama de sinapse, tá? Como é que ocorre a sinapse? Vê só, aqui, como eu já havia dito a vocês, a gente tem quem? Nessa parte aqui, extremidade. A gente tem os dendritos. E daí o que é que acontece, pessoal? A gente tem um impulso nervoso que ele é levado daqui. Eu vou colocar uma cor um pouco mais forte. Esse impulso nervoso ele vem daqui, ó. Ele pega nessa parte dos dendritos e daí ele vem para cá. Seria para o corpo celular, né? Onde a gente tem a presença do citoplasma e também do núcleo. Daí, o que é que acontece? Daqui ele passa pelo axônio até chegar no outro corpo celular. E aqui nesse outro corpo celular, a gente tem, antes de chegar lá, a gente tem justamente essa zona daqui, ó. Percebe? Que seria o neurotransmissor, que seria essas bolinhas aqui rosadas. A gente tem esse botão sináptico, que seria tipo realmente um botão. E a gente teria esse espaço onde as duas se conectam aqui, ó. Sabe? Ó, esse neurotransmissor, por exemplo, esse aqui, esse buraco aqui tá ótimo da gente conseguir enxergar. Vê só. A gente tem um neurotransmissor que ele chegou aqui, beleza? Então o que é que acontece? A partir disso, ele é liberado aqui, nesse espaço que é chamado de botão sináptico. É um espaço que ele é bem milimétrico, ele é bem pequenininho, sabe? E daí o que é que acontece? Esse neurotransmissor, ele se conecta com esse receptor aqui, ó. Daí, quando ele se conecta, ele entra de novo para a célula, entendeu? Então fica nesse processo, tipo assim, entrou um neuroreceptor, entrou outro, depois entrou outro, entrou outro, entrou outro, e assim vai. E tudo isso muito rápido, porque o sistema nervoso, por si só, ele é muito rápido. Então a gente tem que lembrar qual é o esquema, tá? A gente tem que ele vem para cá, aqui nos dendritos, ele chega no corpo, passa pelo axônio e chega aqui nessa parte onde ele se conecta com o dendrito de outra célula, tá? Ele chega nos blocos terminais e se conecta nos dendritos de outras células e assim a sinapse ela vai ocorrendo. Sempre lembrando, o neurotransmissor ele se liga ao receptor nesse espaço chamado de botão sináptico, ele se liga no receptor e depois ele entra na célula, como é o caso do que está acontecendo aqui, ó. Ele vai entrando e ele vai seguindo o seu fluxo, tá? Isso aqui é muito rápido, é muito rápido. E o que garante a velocidade desse impulso nervoso é justamente essa bainha de mielina, por isso que eu coloquei aqui ela um pouco em destaque, tá? Ela é muito importante, por quê? Porque ela garante uma velocidade maior, tá? Essa bainha de mielina, ela é basicamente gordura, tá? Ela é basicamente gordura. Então, tipo assim, justamente ela auxilia nessa velocidade por ela ter essa propriedade, tá? Então, o impulso elétrico ele consegue ser mais rápido por conta justamente dessa bainha de mielina. Então, se perguntar, o que faz com que o impulso elétrico ele seja mais rápido, perdão, é justamente a presença da bainha de mielina. Show de bola, vamos adiante. Aqui agora a gente vai ver rapidamente sobre tipos de neurônio, tá? A gente tem 3 tipos principais. A gente tem os neurônios sensoriais, a gente tem os neurônios motores e os neurônios interneurônios, tá? Os sensoriais, o nome já fala, ele serve para captar o quê? Sinais do ambiente. No caso seria a questão das sensações, né? E que tipo de sensações são essas? Odor, som, imagem e as formas de objetos através de tato, ou muitas vezes até mesmo quando a gente acaba encostando com um objeto aqui no nosso braço, a gente consegue ter isso. Graças a que tipo de neurônio? Neurônio sensorial. Daí a gente já tem os neurônios motores. Motor, toda vez que falar motor, lembre-se de que? Movimento. Então os neurônios os neurônios motores, eles são responsáveis justamente pelo movimento. E eles conectam o encéfalo, que é a parte principal da nossa cabeça, onde realizamos a questão de todo o processo de controle do nosso corpo. Ele liga o encéfalo justamente para os músculos, órgãos e glândulas. Por exemplo, para eu levantar meu braço aqui agora, levantar esse outro braço e abaixá-los, eu tive justamente que tipo de neurônio sendo ativado? Os neurônios motores.
beleza? Que é justamente esses neurônios responsáveis pela questão do movimento. E daí a gente tem os interneurônios. O que são os interneurônios? São aqueles tipos de neurônios que ele transmite o quê? Um estímulo sensorial para o motor. Ou seja, basicamente esse interneurônio, ele vem daqui para cá. Entendeu? É como se fosse uma via intermediária. Vamos colocar assim, pessoal. A gente tem o... Deixa eu colocar de outra cor. A gente tem o neurônio sensorial. Depois a gente tem o interneurônios. E aqui a gente tem o motor. Então percebe, entre um e outro, a gente tem esse camarada aqui no meio. Ele é responsável por fazer essa ligação entre o neurônio sensorial e o neurônio o quê? Motor. Beleza? Vamos adiante. Com relação à organização do sistema nervoso, sim, né? Sistema nervoso, tá? A gente tem sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é justamente aquela parte que ela é central, ela é responsável por todos os comandos que o nosso corpo realiza, tá? Que é justamente o encéfalo e a medula espinal. Beleza? E daí a gente tem o que seria nervos periféricos, que são justamente os nervos e os gânglios nervosos. Vou fazer aqui um exemplo aqui embaixo. Vê só, aqui é a cabeça. Daí, vamos lá. Seria aqui agora o que eu estou fazendo é o sistema nervoso central. Aqui a gente tem um encéfalo. E daí aqui a gente teria o quê? A medula espinal. E daí agora a gente tem o outro tipo de sistema nervoso, que seria o sistema nervoso o quê? Periférico. Tá? No sistema nervoso periférico, o que, que a gente tem? Nervos e gânglios nervosos. Então, assim, é como se fosse justamente, tipo, é um caminho que é feito, sabe? A gente tem a parte principal, que é o encéfalo e a medula espinal, tá? E a gente tem os nervos. Os nervos são digamos assim, essas ramificações que saem da medula espinal para todas as outras partes do corpo, tá? Então é como se fosse assim, tá? De verde, sistema nervoso central, e de amarelo, sistema nervoso periférico. Beleza? Bem tranquilo isso aí. É muito fácil, separado desse jeito. Daí vê só, pessoal. Nessa situação, a gente tem a presença do encéfalo, como eu já disse. Encéfalo ele faz parte do sistema nervoso o quê? Central. E daí o encéfalo ele é dividido em três. Ele é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico, cada um possuindo uma função diferente. Na questão do cérebro, o cérebro ele realiza justamente isso que eu estou fazendo agora. Pensamento. Tá? Estou pensando para falar algo para vocês. Da mesma forma que o cérebro ele consegue interpretar sensações e também realizar o controle do movimento. Então, o fato de eu estar movimentando minha mão, movimentando minha cabeça, sabe? E me movimentando como um todo, isso tem a participação direta do cérebro, tá? É o cérebro quem controla o movimento. A gente tem o cerebelo. O cerebelo ele é importante por quê? Para garantir o equilíbrio do corpo e a coordenação motora. Ou seja, o fato de eu conseguir andar com uma postura ereta, sem ficar caindo de um lado para o outro, isso tem a ver com o cerebelo. Beleza? E também o tronco encefálico. O tronco encefálico, ele liga o cérebro à medula. E também ele é responsável pelo controle tanto dos batimentos cardíacos quanto da respiração. Sabe? Como é que se controla a respiração? Às vezes a gente nem percebe, mas a gente precisa de uma demanda de oxigênio muito maior. Então, é no tronco encefálico que a gente manda essa informação para o resto do corpo, para que a gente precise respirar com maior intensidade, tá? Show de bola. Indo para a parte final da nossa aula, que é realmente complicada, mas eu tentei ao máximo deixar isso aqui simples para vocês. A gente tem os tipos de nervos, né? A gente tem os nervos sensitivos e como, da mesma forma que os neurônios sensoriais, a gente tem os nervos sensitivos que justamente fazem o quê? Eles levam informação do receptor sensorial para o sistema nervoso central, beleza? Então a gente tem um receptor de sensações, por exemplo, aqui na minha mão. Eu tenho um receptor de sensações, então assim, eu consigo tocar, eu consigo sentir alguma coisa. Então, justamente esses nervos sensitivos é quem vão levar essa informação de que eu estou tocando em alguma coisa, sei lá, às vezes eu estou sentindo quente, estou sentindo frio, ele vai levar essa informação para o sistema nervoso central, que é dividido em encéfalo e medula espinal. Parabéns para vocês. Agora, a gente também tem, na questão de tipos de nervos, os nervos motores,
E justamente os nervos motores, eles servem para quê? Conduzir o impulso do sistema nervoso central para órgãos, regulando o seu funcionamento, como foi o caso que eu já expliquei anteriormente. Tá? A gente tem justamente no sistema nervoso central, na parte do encéfalo e mais especificamente no cérebro, a questão do controle do movimento. E esse controle do movimento, ele dá-se pela ação dos nervos que conduzem o impulso do sistema nervoso central para os órgãos, tá? Que daí regula o seu funcionamento para que funcione da melhor forma possível. Por exemplo, o coração. Meu coração está batendo, eu não fico falando, coração bate. Bate, coração bate? Não, meu coração está batendo. Antes de eu ter nascido, de vocês também, sabe? Então, assim, uma piada, tenham cuidado a quem vocês vão entregar o coração de vocês, porque o coração de vocês, ele é extremamente fiel. Está com vocês e trabalhando por vocês desde o momento em que vocês foram concebidas, ainda na barriga da mãe de vocês. Então, assim, deem valor ao coração, beleza? E a gente tem os nervos mistos, que justamente eles são os mais numerosos no nosso corpo. A gente tem eles em maiores quantidades. E qual é a função desses nervos mistos? Comunicar reações de todos os tipos. Seja ela sensorial, seja ela motora, esses nervos mistos que estão em maior quantidade, eles servem para justamente comunicar todos os tipos de reações ou de informações para o sistema nervoso. Beleza? E agora a gente vem para um sistema de reflexo. Esse daqui eu tirei a foto exatamente de como está no livro e vou explicar para vocês. Vê só. Finalizando nossa aula, a gente tem, por exemplo, uma panela está quente, beleza? Daí a gente vai e acaba colocando a mão nessa panela. Qual é o nosso próximo movimento? A panela está aqui. Coloquei a mão. Qual é o próximo movimento? Tirar. Mas vê só, como é que isso ocorre? A gente sabe que o impulso nervoso, ele justamente, nesse caso seria o nervo sensorial. Assim que a gente tocasse, ele levaria essa informação para o sistema nervoso central. Porém, a gente sabe que isso demora demais. Isso demora muito. Até que essa informação chegue no cérebro, para que a gente entenda, cara, nossa mão tá queimando, vamos tirar essa mão daí. Então, como é que funciona? Para que a informação ela não precise chegar no cérebro, o que a gente chama de arco reflexo é basicamente um mecanismo de defesa que o nosso corpo tem para se escapar de situações de estresse como essa. A partir do momento que a gente toca, a gente sente essa sensação de queimor e vocês podem perceber, é imediato. Assim que a gente sente, a gente atira. É um reflexo muito rápido. E isso dá-se por onde? A partir do momento que a gente toca, a gente teve esse estímulo sensorial. Esse estímulo sensorial ele passa pelo nosso braço até que ele chega onde? Na medula espinal. A partir do momento que ele chega na medula espinal, qual era o correto? O que a gente esperaria? Que ele subiria para onde? Para o encéfalo. Porém, como eu já falei, seria uma resposta muito demorada. Então, o nosso corpo, muitas vezes, ele não pode ser suscetível a uma resposta muito demorada. Então, para que essa resposta ela seja rápida, esse arco reflexo ele seja algo instantâneo, basicamente, tipo assim, coloquei ou sei lá, até a questão de um choque, botei, senti um choque, tirei na hora. Isso tem que ser rápido, e é rápido por quê? Porque assim que a gente toca, esse impulso nervoso, ele é levado, né, do braço até onde? Nesse caso seria do braço porque é um exemplo, mas isso pode ser da perna para qualquer outro lugar. Ele é levado justamente por esses nervos sensoriais até onde? A medula espinal. Então, tipo assim, pessoal, ele chega na medula espinal e a própria medula faz com que você realize esse movimento de retirada, esse movimento de reflexo. Então, assim, lembrar, arco reflexo, esse movimento de retirada, ele ocorre na medula espinal, não ocorre no encéfalo, tá? Esse estímulo, essa informação, ela não chega no cérebro, não. Ela vai do sensor até a medula espinal. Quando ela chega na medula espinal, ela já manda de volta a informação de que a gente precisa tirar essa mão com urgência. Então é por isso que a gente já tira rápido, tá? E é por isso que essa informação ela precisa ser rápida. Porque senão a gente acabaria se machucando, enfim. Então, esse é o que a gente chama de arco reflexo. Beleza?
Justamente o fato de eu tocar, esse impulso nervoso ele ser levado para a medula, quando ele chega na medula já tem uma reação inversa, que no caso seria de tirar, o reflexo. Então, chegou na medula, volta para cá, a reação justamente, nesse caso seria uma contração muscular. A gente puxaria o músculo para justamente a gente se livrar dessa situação de perigo. Beleza? Com isso, a gente encerra nossas aulas, tá? Queria agradecer e, acima de tudo, desejar-lhes um ótimo futuro, como eu já havia falado pessoalmente. Que vocês estudem, se dediquem e que entendam que ficar de recuperação não é algo bacana. Ficar de recuperação não é algo legal. Ficar de recuperação é um saco. Beleza? Então, assim, pro ano que vem, que isso fique de lição. Para que vocês estudem. É chato, como eu já falei anteriormente. É chato. Eu entendo que muitas vezes a gente para de fazer as coisas. Eu mesmo agora, sabe, eu queria estar fazendo outra coisa que não está estudando, mas eu estou aqui estudando e estou aqui ajudando vocês. Então, da mesma forma, vocês devem fazer isso. Vocês devem parar aquilo que vocês estão fazendo, aquilo que vocês gostam de fazer, por 1, 2 horas por dia e estudar. Pessoal, vocês só fazem isso na vida de vocês e vai haver um momento que vocês vão sentir falta disso. Então aproveitem, desfrutem e estudem, porque o conteúdo é a única coisa que ninguém vai tirar de você. Estudo, ninguém nunca te tira. Dinheiro vai embora, algumas pessoas vão embora. Estudo, nunca. Sempre fica aqui com você. Beleza? Então assim, se dediquem, por favor, estudem e sejam alunas nota 10, sabe? Não queiram passar por essa situação de novo de ficar em recuperação em várias. Isso aí não é legal, não é bonito. Vocês já deveriam estar de férias, descansando, de boa, tá? Então que isso sirva de lição, de aprendizado para que no próximo ano vocês não repitam a dose e, enfim, consigam ser aprovadas logo de cara para ficar em casa descansando e aperreando os pais de vocês durante o período de férias, beleza? E não tendo que estudar o conteúdo do ano inteiro de novo. Ainda bem que a aula acabou agora porque eu tô começando a perder minha voz, então é isso. Estudem, se dediquem, deem o máximo de vocês e que no ano que vem seja diferente, beleza? Uma ótima prova para vocês e é isso. Forte abraço e obrigado pela atenção. Tamo junto.